Bem-vindos. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto numa decisão, assim, bem importante do Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Mexe com muita gente. A fonte aqui é um recurso de revista. O número é 0010970-29.2023.5.03.007. Vamos tentar entender o que ele significa na prática. A questão central é a seguinte, né? O pessoal que trabalha direto com teleatendimento, telemarketing, usando o headset e tal, tem direito àquela jornada mais curta de 6 horas por dia? Aquela do artigo 227 da CLT, que era pensada para os telefonistas. O caso específico que gerou tudo isso envolveu uma trabalhadora, a Priscila Souza Torres e Silva, e uma empresa, a Tato Serviços Empresariais Limitada. E olha, nosso objetivo aqui não é só ver quem ganhou. A gente quer entender o porquê da decisão do TST, sabe? Porque eles usaram um caminho especial, o tal do incidente de recurso repetitivo. E o que isso muda para o setor, de verdade. Certo, vamos começar pelo caso então. Me conta um pouco qual era a situação da Priscila que acabou na justiça. Então a Priscila, ela entrou na Justiça do Trabalho pedindo horas extras. O argumento dela era bem direto, na verdade. Ela trabalhava como atendente de telemarketing, né, com headset, e achava que por isso se encaixava na regra do artigo 227 da CLT. Aquela das 6 horas diárias, 36 semanais. Exato. Só que, tanto na primeira instância quanto depois no Tribunal Regional do Trabalho, lá da Terceira Região de Minas Gerais, não concordaram com ela. O TRT3 negou o pedido. Negou. Mas, peraí, ouvi dizer que tinha uma informação importante sobre o tempo dela no telefone. Tinha sim. O próprio representante da empresa, o preposto, né, que fala pela empresa no processo, ele admitiu que ela passava uns 60% do tempo no telefone conectada. 60%. E mesmo assim o TRT negou. Mas qual foi a justificativa deles então? Pois é. A justificativa do TRT foi que a atividade dela não era exatamente a mesma da lei original. A lei falava em telefonista, operação de mesa de transmissão, chamadas seguidas sem fazer outra coisa junto. Ah, uma interpretação bem literal da coisa antiga. Isso. O tribunal considerou que a Priscila, além de atender, ela também falava com outros setores, registrava coisas no sistema e depois até começou a usar o WhatsApp para acionar prestadores. Então, para eles, essas outras tarefas, mesmo que menores, descaracterizariam a função de telefonista lá do artigo 227. Entendi. Focaram muito nessas tarefas adicionais, mesmo o telefone sendo a maior parte do tempo. Mas a história não parou no TRT3, né? Foi para o TST em Brasília. O que fez o TST olhar esse caso de um jeito diferente? Exatamente. O caso foi para o TST e lá eles perceberam que o caso da Priscila era, tipo assim, a ponta de um iceberg, esse tema da jornada do pessoal de telemarketing, teleatendimento. Estava gerando uma quantidade absurda de processos. Uma avalanche, você disse. Uma avalanche. A própria decisão do TST fala em multiplicidade de recursos. E o pior, sabe? Os tribunais regionais pelo Brasil estavam decidindo de formas completamente diferentes. Um TRT dizia uma coisa, outro TRT dizia outra, para casos muito parecidos. Nossa, que confusão! Muita confusão. O documento até cita uma pesquisa interna do TST, feita em maio de 2025. Os números são impressionantes. Nos 24 meses antes, mais de 60 acórdãos de turma e mais de 1.700 decisões individuais de ministros só sobre esse tema. 1.700 decisões sobre o mesmo ponto. Caramba! Isso mostra o tamanho do problema e a insegurança jurídica que isso devia causar, né? Tanto para o trabalhador quanto para a empresa. Exato. Total insegurança. O direito da pessoa podia mudar dependendo de onde ela morava ou trabalhava. Foi justamente por causa desse cenário, dessa bagunça, que o TST decidiu usar uma ferramenta especial no caso da Priscila. E que ferramenta foi essa? Eles decidiram pegar o recurso da Priscila e julgar usando o procedimento do incidente de recurso repetitivo, o famoso IRR. E com um objetivo bem específico:
reafirmação de jurisprudência. Certo. Incidente de recurso repetitivo para reafirmação de jurisprudência. Traduz isso para a gente. O que significa na prática? Qual o peso disso? Na prática, é assim. O TST usou esse caso específico da Priscila como um veículo, sabe? Para criar uma decisão que vale para todo mundo, para todos os juízes e tribunais do trabalho no Brasil inteiro. A ideia era dar um ponto final nessa confusão toda. Um basta na divergência. Exato. E a chave é reafirmação. Porque o TST, internamente, ele já tinha uma opinião formada sobre isso. A maioria das turmas e o órgão que unifica a jurisprudência lá dentro, a SBDI-1, já pensavam da mesma forma. O problema é que essa visão não estava sendo seguida por todo mundo lá embaixo, nos TRTs. Entendi. Então o IRR serviu para pegar essa opinião que já era forte dentro do TST e dizer, olha pessoal, essa aqui é a regra oficial agora, é para seguir. Isso transformou a jurisprudência pacificada deles num precedente obrigatório, uma tese vinculante. A partir dessa decisão, não pode mais ter decisão diferente sobre esse ponto específico. Acabou a margem para interpretação divergente. E foi por isso que o processo foi até mais rápido, né? Usaram o plenário eletrônico. Justamente. Como era para reafirmar algo que a corte já entendia, e não para criar algo do zero, eles usaram um procedimento mais ágil, previsto lá no regimento interno deles. Foi um jeito de dizer, a gente já sabe a resposta, só estamos oficializando e tornando obrigatório para todo o Brasil. Faz todo sentido. Uma forma de trazer estabilidade, né? Ok. E qual era essa posição que o TST já tinha e que agora virou regra geral? A posição que o TST vinha defendendo e que agora foi reafirmada com força total é bem clara. Quem trabalha de forma exclusiva ou preponderante com teleatendimento ou telemarketing tem sim direito à jornada reduzida de 6 horas por dia ou 36 por semana. Aquela do artigo 227 da CLT. Exclusiva ou preponderante? Essa segunda palavra é importante. Muito importante. O TST entende que a regra se aplica nesses dois casos. E o documento que a gente está analisando mostra várias decisões anteriores de todas as turmas e da SBDI-1 indo nessa linha. O argumento principal é aplicar o artigo 227 por analogia. Analogia. Como é essa lógica? O trabalho mudou tanto desde que a lei foi escrita? Sim, mudou. Mas aí que está a justificativa do TST, que é bem interessante. Eles entendem que, ok, o telemarketing de hoje não é igual a telefonista de antigamente com aquela central cheia de fios. Com certeza não. Mas o desgaste físico e mental é muito parecido, ou talvez até maior, né? Pensa na repetição, na pressão por meta, no controle constante, na carga emocional de lidar com o cliente o dia todo. É verdade. É um trabalho bem desgastante. Muito. Então, a visão do TST é que aplicar a jornada reduzida nesses casos é uma questão de saúde e segurança do trabalho. É para proteger o bem-estar do trabalhador, sabe? E essa visão ficou ainda mais forte depois que o TST cancelou um entendimento antigo, uma tal de OJ 273, que era bem mais restritiva e limitava muito a aplicação desse artigo 227. Compreendo. Então a lógica é, o desgaste é parecido. A proteção da lei, que é a jornada menor, também tem que ser parecida. O foco é na saúde, não só na descrição exata da função lá de trás. É uma visão mais protetiva, digamos. Exatamente. Uma visão mais focada na realidade do trabalho atual e na proteção à saúde. Mas se o TST já pensava assim, por que alguns TRTs ainda batiam o pé contra? Onde é que pegava a discordância? O próprio documento do TST explica isso, dando exemplos das divergências que motivaram usar o IRR. Basicamente, a resistência vinha de 2 pontos principais. Quais eram? Primeiro, essa briga entre exclusividade e preponderância. Alguns TRTs só aceitavam a jornada de 6 horas se o trabalho fosse 100% no telefone. Se a pessoa fizesse qualquer outra coisinha junto, sei lá, mandar um e-mail, preencher uma planilha, como no exemplo que citaram do TRT do Paraná para um vendedor, aí já não valia mais. O argumento que usaram no caso da Priscila, lá no começo. Exato. Para esses tribunais, o telefone era só uma ferramenta, não a essência da função.
O segundo tipo de argumento era mais técnico, formalista. Como assim? Tinha decisão, como uma mencionada do TRT de São Paulo, que se apegava ao detalhe de que o operador de telemarketing não usava uma mesa de transmissão como antigamente, ou então tinha tribunal que dizia que norma administrativa, tipo a NR17... Aquela de ergonomia, que tem uma parte só para teleatendimento. Essa mesma. Diziam que a NR17 não podia definir jornada de trabalho, que isso só a lei em sentido estrito poderia fazer. Eram argumentos para tentar afastar a aplicação do artigo 227 por outras vias. Certo. Então, de um lado, o TST olhando para o desgaste e para a atividade principal, a preponderante. Do outro, alguns TRTs focando na letra fria da lei antiga, nas tarefas extras ou em detalhes técnicos. Isso criava essa loteria jurídica que você falou. Exatamente essa loteria. Uma situação péssima para a segurança jurídica, para a previsibilidade. Bom para ninguém, nem para o trabalhador, nem para a empresa. E, claro, incentivava mais e mais recursos, né? Porque sempre tinha a chance de a decisão mudar lá no TST. Era essa situação que o TST quis arrumar de vez com o IRR. E conseguiram. Qual foi a decisão final do TST no caso da Priscila e, o mais importante, qual a regra que ficou valendo para todo mundo agora? Conseguiram. O pleno do TST, que é o órgão máximo lá dentro, decidiu por unanimidade. A decisão veio em 3 passos bem claros. Vamos lá. E, primeiro, aceitaram julgar o caso como IRR, confirmando que a intenção era mesmo reafirmar a jurisprudência. Segundo, e esse é o coração da decisão, fixaram a tese jurídica obrigatória, a tal tese vinculante. E ela diz o seguinte, vou até repetir. O empregado que exerce atividade exclusiva ou preponderante de teleatendimento ou telemarketing tem direito à jornada de trabalho reduzida de 6 horas prevista no artigo 227 da CLT. Ponto final. Essa é a regra agora. Claro e direto. E terceiro, aplicaram essa regra nova ao caso concreto da Priscila. Com base na tese, eles deram provimento ao recurso dela, ou seja, mudaram a decisão do TRT3, reconheceram que ela tinha sim direito à jornada de 6 horas. E a empresa teve que pagar as horas extras. Exatamente. Condenaram a empresa a tato serviços empresariais a pagar as horas extras. Tudo que passou da 6ª hora diária e da 36ª semanal, com todos aqueles reflexos em férias, 13º, FGTS, tudo direitinho. E para decidir o caso dela, eles usaram os fatos que já estavam no processo, registrados pelo TRT3, incluindo aquela informação do preposto sobre os 60% do tempo no telefone. E essa palavra preponderante, que ficou na tese final, é o pulo do gato, né? Deixa claro que não precisa ser 100% do tempo no telefone. Sem dúvida. É o ponto central. Confirma que se o teleatendimento for a atividade principal, aquela que toma mais tempo ou que define a função da pessoa, o direito à jornada reduzida existe, mesmo que ela faça outras tarefas menores junto. Isso resolve aquela primeira divergência que você mencionou dos TRTs que exigiam exclusividade. Exatamente. A tese vinculante, ao incluir expressamente o preponderante, mata essa discussão. A análise agora tem que ser sobre qual atividade predomina. Perfeito. Então, para a gente amarrar tudo, o TST usou um caso específico, da Priscila, e uma ferramenta processual forte, o IRR, para unificar o entendimento no Brasil todo. A regra agora é clara. Trabalha principalmente com teleatendimento ou telemarketing. Jornada de 6 horas diárias, 36 semanais. A chave é ser a atividade preponderante. Isso mesmo. E o impacto disso é grande, né? Usar o IRR dá um peso enorme para essa decisão. Não é só mais uma, é um precedente obrigatório. O objetivo é trazer mais segurança jurídica, mais isonomia, tratar igual quem está na mesma situação, não importa o estado, e mais previsibilidade para as relações de trabalho nesse setor que é gigante no Brasil. E reforça o papel do TST de uniformizar a lei trabalhista. Sem dúvida. Consolida esse papel do TST como o guardião da interpretação uniforme da lei trabalhista no país. E para a gente terminar, fica uma provocação, uma reflexão que o próprio caso meio que deixou no ar, né? O documento fala que a Priscila, em certo momento, começou a usar o WhatsApp também no trabalho dela. Sim, mencionaram isso. Aí a gente pensa, a tecnologia não para, surgem novas plataformas de chat, inteligência artificial entrando no atendimento, o trabalho remoto se expandindo. Como será que essa tese,
que fala em atividade preponderante de teleatendimento, vai ser aplicada no futuro. Como definir o que é preponderante quando a pessoa interage com clientes por 5, 6 canais digitais diferentes ao mesmo tempo? Alguns que a gente nem conhece ainda. É uma ótima questão. Como a gente vai medir essa preponderância com as novas ferramentas? O contato via texto no chat tem o mesmo peso do contato por voz? E os robôs? É um desafio constante para o direito acompanhar a evolução do trabalho, né? Exatamente. Fica aí a questão para a gente pensar. Como o direito do trabalho vai continuar se adaptando a esse mundo digital que não para de mudar? É um debate que certamente vai continuar.